Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 7 de Mateus e os primeiros versículos ali que são bem mal interpretados. Muita gente usa o primeiro versículo dizendo: não julgue para não serdes julgados. E dizem: olha, nós não podemos julgar. E às vezes essas pessoas estão julgando, porque o que é julgar nesse sentido aí? Existe julgar de dois sentidos nas escrituras. Existe o julgar no sentido de examinar, como em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, Paulo fala: julgai todas as coisas, ou, em outra tradução, examinai todas as coisas, e só retém o que for bom. Então esse julgar é no sentido de analisar, examinar. Existe o julgar no sentido de afirmar, acusar, apontar o erro. Então, muita gente está apontando erro, falando mal de alguém, uma verdade, e diz: irmão, eu não estou julgando não, viu? Mas só que essa pessoa fez isso. Várias pessoas têm esse costume de falar isso. Só que essa pessoa está em si julgando, está falando do erro da pessoa. O que eu quero dizer é que esse versículo de Mateus é mal interpretado, porque as pessoas usam esse versículo para dizer que Jesus está afirmando que nós não podemos julgar, sem saber que nesse versículo aí de Mateus capítulo 7, Jesus está dizendo que a gente pode julgar, e Ele está nos ensinando como julgar da maneira correta. O pessoal usa o primeiro texto ali dizendo: não julgue para não ser julgados, e não analisa todo o contexto. Vamos analisar o que Jesus diz. Ele disse: não julgueis, ou não julgue para não ser julgados, porque com o mesmo critério com que você julga, você será julgado. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, com o mesmo critério que você julga alguém, você será julgado. E com a mesma medida com que você medir, você será medido. A lei da semeadura. Se você julgar de maneira correta, com a boa medida e com um bom critério, você também será julgado de maneira correta. Aí ele continua dizendo: porque como vês tu o cisco argueiro no olho do teu irmão e não repara primeiro a trave que há no seu próprio olho? E como dirás tu: deixa-me tirar o cisco do teu olho? Como é que a pessoa pode dizer a alguém: olha, deixa eu tirar o cisco do teu olho, e não repara a trave que há no teu próprio? Hipócrita! Aí ele ensina a julgar dizendo: tira primeiro a trave do teu olho, para você ver claramente e poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele está dizendo: antes de julgar alguém, de apontar algum erro, primeiramente julgue a si mesmo. Procure ter moral, se conserte. Não adianta você querer falar mal de alguém, o qual você ainda está pior do que ele, cometendo erros bem piores. Então você não tem moral para poder exemplar, julgar, dizer que está errado. Tem até um amigo meu que estava vivendo aí no pecado, um bocado de coisa errada, e estava tentando falar de Jesus para um ímpio, vamos dizer assim, uma pessoa que não serve ainda a Jesus. E o ímpio dizia: não, você eu não ouço. E como ele sabe que eu sou cristão, ele: não, assim, pode falar. E aí eu falava de Jesus, algumas coisas, e quando o outro amigo que não praticava nada tentava falar, mesmo correto, o ímpio dizia: não, você eu não ouço, só quando você estiver servindo a Jesus que eu te escuto. Então é isso que Jesus está falando. Quando você quiser apontar o erro de alguém, que alguém está fazendo errado, primeiro você tem que ter moral. E a pessoa vai reconhecer essa moral em você e vai te ouvir. Então é isso que Jesus está falando. E às vezes nós estamos vendo cisco no olho dos outros, mas isso aí é um engano nosso, é porque nos nossos olhos tem uma trave e a gente não está vendo claramente. Então, às vezes quando a gente tira a trave, a gente consegue ver claramente se há cisco ou não, e às vezes percebemos que a sujeira estava em nós e não nas pessoas. Tem uma ilustração de que um cara, ele olhava pela janela do apartamento dele e via todas as janelas dos outros apartamentos de frente ao apartamento dele, tudo suja. E ele dizia: ó, rapaz, ó pra lá, velho, a minha janela é a única bonita, porque
as janelas dos apartamentos estão tudo embaçadas, tudo sujas. E aí o amigo dele pegou um pano e aí passou na janela dele. Quando passou, estava cheia de poeira, ele tirou a poeira. E quando olhou nessa parte limpa, percebeu que as janelas dos outros apartamentos estavam todas limpas. Ou seja, era a janela do apartamento dele que estava suja. E ele, quando olhava, enxergava a sujeira do lado de lá, sem saber que a sujeira estava do lado de dentro, no próprio apartamento dele. Então Jesus, nesse texto aí, está nos ensinando a julgar. Antes de você querer acusar alguém de algum erro, primeiro julgue-se a você mesmo. Analise como é que está a sua vida. Tenha moral para depois chegar para alguém e aconselhar e exemplar como Jesus tinha. Em Mateus, no capítulo de número 7, nos últimos versículos ali, diz que quando Jesus terminou de proferir aquelas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele falava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele não era um hipócrita. Ele vivia mais do que falava. O que ele falava era só uma continuação do que a vida dele já mostrava. Porque vale mais uma grama de exemplo do que uma tonelada de argumento. E Jesus, ele evangelizava mais com a maneira que ele se comportava do que com o que falava. Por isso nós temos que estar sempre evangelizando, e se tivermos a oportunidade, aí sim nós devemos usar as palavras e não podemos julgar de maneira errada, com o critério errado e com a medida errada, porque seremos julgados também assim. A pessoa vai dizer: você faz um bocado de coisa errada, quem é você para falar de mim? Agora, tenha autoridade, seja uma pessoa separada do pecado, da maldade, da impureza, da prostituição, e aí vá chegar para outra e tentar aconselhá-la, falar desse erro que ela está. Você vai ver que ela vai baixar a cabeça e vai respeitar você. Então, nós podemos julgar sim. Nós não podemos condenar ninguém ao céu ou ao inferno. Quem condena e quem é juiz é Deus, mas nós podemos apontar o erro, porque quem ama fala a verdade, mesmo que essa verdade venha doer. E Jesus sempre julgou as pessoas, dizendo: ai de vós escribas, vocês fazem isso e aquilo, vocês são ladrões. Os apóstolos julgaram. Então esse ditado está totalmente errado.